que aconteceu com Shavkat Rakhmonov, o lutador que impressionou o mundo do MMA? Por um momento, parecia inevitável. Um lutador invicto, frio, preciso e cada vez mais próximo do cinturão. Shavkat Rakhmonov. That man. He just needs to. Shavkat Rakhmonov não era apenas uma promessa. Muitos acreditavam que ele seria o próximo grande dominante dos meio-médios. Mas então, ele desapareceu. Sem derrotas, sem aposentadoria, sem despedida. Apenas silêncio. Nascido no Cazaquistão, Shavkat construiu sua carreira longe dos holofotes do MMA mundial. Mas enquanto muitos ainda não conheciam seu nome, ele já acumulava vitórias de maneira assustadora. Finalizações, nocautes, domínio. E havia algo diferente nele. Shavkat não parecia lutar sob pressão. Ele parecia confortável dentro do caos. Quando chegou ao UFC, o nível aumentou. Mas a sensação continuou a mesma. Ele não apenas vencia, ele destruía a confiança dos adversários. A categoria dos meio-médios sempre foi uma das mais difíceis do UFC. Mas mesmo entre nomes experientes, Shavkat parecia diferente. Sua pressão constante, a frieza, a capacidade de finalizar em qualquer posição. Tudo fazia parecer que ele estava alguns passos à frente. Contra Jeff Neal, mostrou resistência e brutalidade. Muita gente acreditava que finalmente veríamos seus limites. Porque Neal não era apenas mais um adversário. Era um dos lutadores mais duros da divisão. E pela primeira vez em muito tempo, Shavkat precisou atravessar uma verdadeira guerra. Golpes pesados, pressão constante. Em momentos onde qualquer erro poderia mudar tudo. Mas mesmo em meio ao caos, ele continuou avançando. Sem desespero, sem recuar. E foi justamente naquela luta brutal que muitos começaram a enxergar algo diferente nele. Não apenas um finalizador perigoso, mas alguém capaz de sobreviver à violência e ainda encontrar uma forma de vencer. Contra Stephen Thompson, um dos strikers mais respeitados da história, encontrou caminhos que poucos encontraram. Era um desafio completamente diferente. Porque o Wonder Boy não lutava no ritmo dos outros. Ele controlava distância, tempo, movimentação. Durante anos, poucos conseguiram pressioná-lo sem pagar um preço alto. Mas Shavkat avançava como se estivesse sempre um passo à frente. Calmo, paciente, sem desperdiçar movimentos. E aos poucos, foi quebrando o jogo de um dos strikers mais técnicos da história do UFC. Não era apenas agressividade. Era controle. Naquela noite, ficou claro que Shavkat não era somente uma promessa perigosa. Ele parecia pronto para enfrentar qualquer estilo da divisão. Então veio Ian Machado Garry, invicto, confiante e considerado por muitos uma das futuras faces da divisão. A luta carregava um peso diferente. Porque pela primeira vez em muito tempo, Shavkat enfrentava alguém que realmente acreditava poder pará-lo. E durante vários momentos, parecia uma batalha de paciência. Trocação inteligente, movimentação, estudo
Mas mesmo quando a luta ficava equilibrada, havia algo constante em Shavkat: a pressão. A sensação de que ele estava sempre esperando o momento certo para assumir o controle. E quando venceu Ian Gary, parecia apenas questão de tempo até a disputa de cinturão. O hype não era vazio. Ele estava se provando, invicto, temido e cada vez mais próximo do topo. Então, tudo parou. A expectativa era enorme, mas os meses começaram a passar. As lutas não eram anunciadas. As notícias eram poucas. E o silêncio começou a preocupar os fãs. Depois vieram as informações sobre o joelho. Cirurgias, complicações, recaídas. Enquanto a divisão seguia em frente, Shavkat lutava uma batalha invisível. E como se as lesões já não fossem suficientes, 2025 ainda traria outro momento extremamente pesado. A esposa e o filho de Shavkat sofreram um grave acidente de carro no Cazaquistão. Eles sobreviveram. Mas 2 pessoas que estavam no veículo perderam a vida. Shavkat nunca explorou publicamente a situação. E talvez isso torne tudo ainda mais silencioso. No MMA, o tempo não espera ninguém. E mesmo sem perder dentro do octógono, ele começou a desaparecer da conversa. Lesões fazem parte do esporte, mas algumas mudam carreiras, especialmente para lutadores explosivos. Lutadores que dependem de pressão, movimentação e reflexo. O joelho não afeta apenas o corpo, afeta a confiança, ritmo, instinto. E talvez seja isso que torna essa história tão pesada. Porque Shavkat nunca perdeu a aura de perigo. O problema é que o próprio corpo interrompeu o caminho. Ainda assim, a história não acabou. Shavkat continua invicto. E apesar das dúvidas, muitos ainda acreditam que ele pode voltar. Talvez nunca descobramos até onde ele chegaria sem as lesões. Talvez o auge tenha sido interrompido cedo demais. Mas respeito não vem apenas de cinturões. Alguns lutadores são lembrados pelas conquistas. Outros, pela marca que deixaram antes mesmo de conquistar tudo. E por isso, Shavkat Rakhmonov ainda não foi esquecido.